Mistério desvendado, este é o novo Renault Clio. É um carro que tem tido enorme sucesso na Europa, ele aliás foi já eleito 2 vezes carro do ano na Europa, em 1991, logo na primeira geração, e em 2006. O novo Clio é um carro que apresenta linhas claramente mais masculinas, na minha opinião, com esta frente mais protuberante e também com uma traseira muito mais desportiva, como veremos já a seguir. A plataforma é a mesma, tem 4,12 metros de comprimento, são mais 6,7 centímetros na anterior geração e que são ganhos sobretudo na frente, para esticar este nariz, como eu referi há pouco, e também um pouco na traseira, aliás, o que se reflete na melhoria da capacidade da mala, que passa do máximo de 340 litros na anterior geração para 391 nesta geração. A distância entre eixos mantém-se praticamente igual, não chega a 1 centímetro de diferença, e tem mais a ver com a dimensão das rodas do que propriamente com uma alteração estrutural do carro. E a largura cresce quase 4 centímetros, 3,9. Portanto, o carro fica com um ar mais plantado na estrada, por assim dizer. É interessante e importante para a condução que a via dianteira aumenta 4 centímetros, ou seja, a distância entre as rodas desse eixo, o que permite adivinhar um comportamento mais eficaz, uma frente mais incisiva, o que, aliás, é também ajudado pelo facto da direção diminuir a sua desmultiplicação e passa de 3,3 para 2,6 voltas ao volante, ou seja, para menos amplitude de movimento de braços, a direção vai responder com maior agilidade. Agora já podemos ver o logo da Renault e o nome do Clio nesta traseira que é bastante desportiva, não só pelos vários vincos transversais, como por esta separação do grupo óptico, que é bastante original e confere ao carro um ar bastante desportivo. Já referi que a bagageira aumentou um pouco a sua capacidade, o que é interessante, obviamente. Tem, no entanto, este degrau bastante elevado entre o plano de carga e o vão de carga, isso já acontecia na anterior geração, tem a ver com o reforço da segurança, não é tão prático para carregar, obviamente, mas já era assim e continua a ser. Aliás, quando se rebatem os bancos da segunda fila, as costas dos bancos da segunda fila, também ficamos com um degrau entre o vão de carga e as costas rebatidas. Por baixo da bagageira não existe, no entanto, espaço para colocar seja o que for, porque é onde está precisamente a bateria do sistema Full Hybrid, que é a motorização desta versão de topo. Por dentro temos um conceito de painel de bordo que já é conhecido nos mais recentes Renault, coloca estes 2 ecrãs digitais de 10,1 polegadas cada lado a lado, diante dos olhos do condutor a instrumentação, à direita o infotainment direcionado para o condutor para que facilite a sua visualização quando está a conduzir. Temos também uns botões de climatização físicos, o que obviamente se agradece para não termos que andar a vasculhar por entre os menus do Info Entretenimento. Esta versão Esprit, topo de gama, tem um revestimento em Alcantara, que obviamente é reservado às versões de topo. Outras versões mais baixas terão tecido, mas acrescenta uma nota de originalidade a este interior. O volante bastante esportivo, cerrado em baixo, cerrado em cima, como eu já referi, com uma desmultiplicação mais reduzida para tornar a condução um pouco mais desportiva. Temos estas habituais alavancas que estão colocadas na coluna de direção. E depois, em relação à habitabilidade, naturalmente que em termos de comprimento ela não varia muito em relação à geração anterior, porque a distância entre eixos é praticamente igual, e o mesmo se pode dizer em relação em altura e também largura, porque as diferenças vêm mais propriamente do design exterior do que de alterações estruturais no veículo. De qualquer maneira, eu tenho 1,80 m, sentei-me atrás, tinha 2 dedos acima da cabeça até ao teto e também 1 ou 2 dedos até às costas dos bancos da frente. É interessante em relação à posição dos assentos traseiros, eles são bastante mais altos do que os dianteiros, criando aquilo que nós chamamos o efeito de anfiteatro, ou seja, os passageiros traseiros têm uma linha de visão favorecida, o que é especialmente agradável para crianças e quando os passageiros são mais baixos. Te referi também que nas versões desportivas, mas também nas de entrada, os bancos dianteiros têm o apoio lateral reforçado
para que os ocupantes fiquem mais no seu lugar durante a viagem, especialmente aquela em traçados sinuosos. É uma tendência transversal da indústria automóvel, mas também merece referência, especialmente num carro francês e também no Clio. Este é o primeiro Clio de sempre, em 35 anos, que não vai ter qualquer motorização diesel. Em termos de motores, a oferta basicamente faz com o 160 Full Hybrid, que é este, e também um 1.2 litros, 3 cilindros, que existem variantes de gasolina e GPL. Caixa manual ou caixa automática. Mas a Renault deposita grandes esperanças neste Full Hybrid, que utiliza um motor 1.8 litros, que é assistido por 2 motores elétricos, um com função de motor de arranque e o outro, sim, que faz mover as rodas. A potência máxima desta motorização, ao fim e ao cabo, são 160 cavalos e 270 Nm de binário, sendo que o motor a gasolina tem 110 cavalos e 170 Nm e o resto vem da motorização elétrica, que serve para assistir nas acelerações, mas também para fazer alguma distância em modo totalmente elétrico. Este motor Atkinson, chama-se, enfim, o ciclo é Atkinson porque trabalha de uma forma mais eficiente, em que as válvulas de admissão abrem mais tempo na fase de compressão para favorecer a mistura e baixar os consumos. Falando de consumos, o consumo homologado pela Renault será de 3,9 litros aos 100 km, um pouco menos do que a geração anterior, que usava um motor mais pequeno, este mais evoluído, o outro gastava 4,2, este gasta 3,9 no consumo homologado, obviamente. A caixa de velocidades tem 4 relações para o motor a gasolina, 2 para o motor elétrico e no total permite 15 combinações de funcionamento neste novo Clio, o Clio 6. Esta nova versão mais potente do que a anterior também consegue ganhos em termos de performance, a aceleração de 0 a 100 km/h, que pode ser feita em 8,3 segundos, ou seja, 1 segundo mais rápida do que anteriormente. Os modos de condução são basicamente os mesmos que existiam antes e que são regulados através do botão no volante, é o Eco, o Comfort, o Sport e o modo personalizável para o condutor escolher os parâmetros que mais lhe agradam. A motorização Full Hybrid pode também funcionar em modo unicamente a gasolina, em modo unicamente elétrico, com uma combinação dos dois. O motor a gasolina pode também carregar a bateria que assiste a motorização elétrica, ela é muito pequena, 1,4 kWh e, portanto, carrega rapidamente e, claro, obviamente, é possível utilizar a desaceleração para regenerar energia para dentro da bateria. Em jeito de conclusão, este é o Clio 6, estará em Portugal no final deste ano e vai, obviamente, tentar continuar o sucesso de vendas que o carro tem sido ao longo do início dos anos 90 em Portugal, onde já ultrapassou 500 mil de unidades. Isso foi conseguido em 2023. Ainda não há preços, vamos ter que esperar um pouquinho mais, mas o interesse, obviamente, por um carro de massas, de grandes volumes de vendas é evidente.